Quando o Gustavo vai apanhar um trevo de 3 folhas e ela pega nesse trevo e desmistifica aqui um bocadinho, ou seja, são com comparações do dia-a-dia que esta avó, pacientemente, explica com calma que, atenção, a presença do Espírito Santo está aqui. Nas pequenas coisas, portanto. Nas pequenas coisas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa, como sempre a dar destaque aos talentos aqui da nossa terra, e hoje tenho junto de mim Cláudia Borges, ela que também adora escrever e partilhar também este gosto em escrever e transmitir mensagens com os outros de uma forma também bastante criativa, e em especial também com destaque para a literatura infantil. Em 2024 eu acompanhei há bem pouco tempo, como podemos ver, há cerca de 2 anos, a Cláudia a lançar um dos seus livros. Na verdade, agora chega ao seu 4º projeto e em menos de 2 anos, basicamente, estamos aqui então para conhecer este seu novo livro. Um livro novamente direcionado para crianças, mas com uma temática que nos diz muito e que também é especial. E se temos falado tanto em 50 anos de autonomia e na identidade açoriana, este livro também marca muito esta identidade. Afinal de contas, falamos do Espírito Santo, mas direcionado para as crianças, o Espírito Santo dos pequeninos. Olá, Cláudia, obrigada por aceitar estar aqui connosco. Obrigada. Apesar de já ter sido o lançamento do livro, gostava também de partilhar com quem está lá em casa um pouco desta história. Mas antes de falarmos da história em si, falando de si, como é que começa esse gosto pela escrita que realmente começou, mas não parou? Sim, realmente eu gosto muito de escrever e quando era miúda escrevia histórias e fazia folhetos. Gosto de escrever, só que fui amadurecendo isto e criei aqui uma dinâmica de colocar no papel também para os outros lerem. E claro, como trabalho com crianças, o meu público para já é o público infantil. E é uma forma de pôr cá para fora ideias que também me surgem e vontade de aprender outras coisas e pesquisas que faço e assim colocar no papel para todos lerem. E sente que é fácil escrever para crianças? Não é muito fácil, é mais fácil talvez do que escrever aqui uma grande obra. Uma enciclopédia. Mas a linguagem para as crianças também tem que ser uma linguagem acessível e que os cative na leitura, portanto o próprio diálogo. Portanto, eu quando estava a escrever, houve um momento que eu disse, não, isto já estava quase no final, não, isto tem que ser o início, ou seja, tive que dar aqui uma reviravolta, porque a leitura tem que fazer sentido e tem que ir fluindo gradualmente e despertando alguma curiosidade, porque os miúdos já acham graça que haja aqui uma evolução da história e como é que vai ser o fim, e portanto eu já me fui treinando para escrever assim, no sentido de progredir, de evoluir aqui a história, e para eles funciona bem assim. Claro que depois os adultos também acham graça porque a leitura é acessível, é uma leitura fácil. Uhum. E aqui nesta vontade de saber mais, de adquirir mais conhecimento, surge a vontade também de descobrir mais sobre o Espírito Santo, não é? Exatamente. Este ano, na catequese de Santa Luzia de Angra, o tema central foi o Espírito Santo. Optámos lá na catequese para não ser só o catecismo, para não seguirmos só o catecismo e tentarmos focar também um bocadinho naquilo que há à nossa volta. E quando surge aqui o Espírito Santo, eu também queria ferramentas para trabalhar com os miúdos e para lhes tentar explicar esta grande dimensão que é o Espírito Santo. Que, atenção, que ele é uma gota d'água no oceano. E tive que pesquisar e comecei a pensar que realmente não tinha livros assim infantis e nem queria sequer tanto falar das nossas tradições. Eu queria muito falar daquilo que é senso comum do Espírito Santo, os dons, os frutos do Espírito Santo e também para nós, a nossa realidade, os impérios, não é? A casinha colorida. E quando fui pesquisar, descobri muitas coisas, aprendi também, porque eu não sei tudo, naturalmente, e queria muito também munir-me de ferramentas para trabalhar com as crianças. E aí nasce aqui o livro do Espírito Santo para os pequeninos, porque eu senti falta de um livro que eu fosse buscar aqui uma ajuda. Não vou resolver os problemas, mas como se fosse aqui
um utensílio para a catequese ou mesmo na nossa vida do dia-a-dia, porque é muito difícil falar do Espírito Santo e eu como adulta também senti Porque é algo invisível, não é? Exato. Como é que se consegue transmitir esta fé aos mais novos, sendo catequista e professora, transmitir a fé e explicar algo que nós não vimos? Exatamente. E que é difícil, são 3 pessoas num só. Mas como é que isso é possível? E toda esta dinâmica, e depois nós na terceira, o Espírito Santo não é só na igreja, é fora da igreja também. Portanto, são nos impérios, são nas casas das pessoas que têm a coroa para rezar o terço, portanto a bandeira, são símbolos também associados ao Espírito Santo que nos estão em todo ao lado. E quando a gente entra numa igreja, temos a cruz, o Jesus, não é? Mas o Espírito Santo é muito amplo, é muito vasto. E como é que conseguiu então explicar o que é o Espírito Santo com uma narrativa aqui infantil? Sei que com os protagonistas Laura e Gustavo, não é? E como é que se consegue, sem desvendar, porque o objetivo é que as pessoas possam conhecer o livro, como é que se consegue então construir esta narrativa? Há aqui uma figura importante que é a avó Maria da Graça, que é ela que no seu dia-a-dia, utilizando comparações, vai explicando aos netos, à Laura e ao Gustavo, esta dinâmica do Espírito Santo. Quando está a apanhar limões para fazer arroz doce, quando está a fazer um bolo, ou seja, a realidade do nosso dia-a-dia há tema de conversa para. Quando o Gustavo vai apanhar um trevo de 3 folhas, e ela pega nesse trevo e desmistifica aqui um bocadinho. Ou seja, são com comparações do dia-a-dia que esta avó, pacientemente, explica com calma que, atenção, a presença do Espírito Santo está aqui. Nas pequenas coisas, portanto. Nas pequenas coisas. E podemos dizer que aqui fica demonstrada, e eu li uma publicação no Facebook quando da apresentação do livro, a importância de uma avó nas nossas vidas. Sim. A Cláudia revê-se muito um bocadinho também nisto, no que foi aprendido ao longo da vida e do crescimento, o papel dos nossos avós. Sem dúvida. Tive uma avó muito presente, que era a minha vizinha, a mãe da minha mãe, mas sinceramente olho para a minha filha e acho que ela é uma sortuda, porque a mãe do meu marido, o Pedro, é muito nova e está muito presente, e a minha mãe também. E a minha mãe é um bocadinho diferente agora no papel da avó do que era de minha mãe. É melhor ainda. E eu comecei a ver isto e a inspirar-me não só na minha avó, mas também nas avós da minha filha. E agora que nasceu o Gustavo é meu sobrinho neto. E eu vou ser madrinha do Gustavo, portanto não me vejo bem no papel aqui de tia-avó. Mas quis colocá-lo na história no sentido de que ele é ainda mais sortudo. Ele tem as suas avós e tem a bisavó, que é a minha mãe. E a presença de uma avó, eu até outro dia no lançamento do livro dei a comparação da comida, que a comida é muito importante e as avós estão sempre prontas para fazer a comida preferida do netinho ou da netinha. Mas no momento da partilha, no momento em que se cozinha ou no momento em que se janta, estar à mesa, a conversa, isto leva a que as crianças também questionem e aprendam e vivam e partilhem momentos tão saborosos com os avós, porque realmente o ter a felicidade de conviver com os avós eu acho que é extraordinário, porque eles carregam uma bagagem ainda diferente da nossa, enquanto pais, e outra paciência, porque já não tem aquela correria do dia-a-dia, do trabalho, e isto e aquilo, e acho que é importante na educação dos nossos filhos. E no que toca mesmo à própria fé do Espírito Santo, o culto e todas as nossas tradições, até os avós têm este papel de nos transmitir. Exatamente. E temos aqui uma boa relação, porque temos então a avó, mas temos a Laura e o Gustavo, que já são gerações não bem diferentes, mas já fazem alguma diferença de idade, e é isso que se quer também, manter tudo de geração em geração. Exatamente, que as casas continuem a receber as coroas do Espírito Santo, que os impérios continuem a abrir as portas para dar o pão, a carne, não é, para que haja a partilha, o vinho, portanto, que se continue com as tradições, quer do bodo, quer das festas do Espírito Santo. Acha que faz falta mais projetos como este para dar a conhecer o que é mesmo nosso aos mais novos? Pois eu não me quis alargar muito nas nossas tradições, porque eu sou de São Sebastião e em São Sebastião eu vivi o Espírito Santo no sentido de que tens promessa, queres croar, tiras pelhor. Eu tive a felicidade de croar com 6 anos, porque tinha sido operado ao coração e então correu tudo bem, havia promessa. Em São Bento, onde eu vivo,
colocamos o nosso nome, somos irmãos, tornamos-nos irmãos e há um sorteio. E qualquer um pode ser sorteado, não é? Premiado com o Espírito Santo. Portanto, as tradições são muito vastas na nossa ilha. Até o nome da tocha, ou insígnia, ou vara, varia conforme a freguesia. Então eu realmente não me alonguei muito nas tradições, foquei-me mais no império, porque os impérios então são comuns às nossas freguesias todas e servem à mesma coisa, mas não me alonguei muito nas tradições, exatamente porque havia muita diferença. Porque até, por exemplo, São Mateus há o Bodo do Mar e o Bodo da Terra. A Vila Nova, eu outro dia apercebi-me de um detalhe, enquanto estava à espera para falar na RTP Açores, de que há uma vara importante que conduz à abertura de um desfile. Sim, dos mordomos, sim. Exatamente. Eu nunca tinha visto. Ou seja, eu estou sempre a aprender, estamos todos a aprender. E como são muitas as nossas tradições, eu acho que até era importante que alguém até investisse nesse sentido de explicar melhor as nossas tradições, as nossas essências. Sentiu aqui um bocadinho de responsabilidade, porque lá está, falar das tradições é importante, mas também requer alguma responsabilidade, porque estamos a falar de algo muito nosso, algo que às vezes é sensível para a população. Certo, e nós somos bairristas. Eu costumo dizer que, mas isso é fácil de uma maneira, tá bem, mas isso és tu, mas aqui é diferente. E eu, quando fui morar para São Bento, tive que me adaptar, porque as festas de verão são do Espírito Santo, enquanto que em São Sebastião as festas de verão são de Santa Ana, em honra de Santa Ana. Ou seja, o Espírito Santo em São Bento é durante todo o ano, praticamente. Portanto, em agosto sai num sorteio o Espírito Santo para ir para casa dos irmãos e calha ir o ano inteiro para uma casa. Eu, por exemplo, este ano tive o Espírito Santo o ano inteiro na minha casa. Tive uma coroa e uma bandeira que saiu ao meu cunhado, mas acabou por ficar na minha casa. E podemos dizer que este livro é só para os mais novos ou é para toda a família? Eu acho que é para toda a família, sinceramente. Eu acho que é como colocar aqui um bocadinho de... Vamos ouvir uma história, vamos tentar perceber, olha, tenho um limoeiro, foi apanhar limões, nós também temos, olha, mas porquê que ela disse isso? Vamos ver um império, se calhar há crianças que nunca entraram dentro de um império, porque vemos a fachada e nem sempre os impérios estão abertos. Eu acho que é para toda a família, e realmente, de facto, eu também traduzi o livro em inglês, ou seja, o livro é bilingue, portanto também para avós e netos, em que os netos já são estrangeiros, portanto já falam inglês, é perfeitamente recomendado para que o avô ou a avó leiam em português e que o neto ou a neta leiam em inglês. E aqui, para compreender toda a história, também temos as ilustrações, que à semelhança também dos Amigos Improváveis, foi aqui a cargo da Inês Duarte. Exatamente. As ilustrações são fundamentais para poderem entender. Tem sempre este cuidado de escolher boas ilustrações. Sim, eu gostei muito de trabalhar com a Inês Duarte e quis manter a Laura dos Amigos Improváveis, que fosse a mesma Laura. Claro que a inspiração é a minha filha, mas quis que fosse a mesma personagem, porque uma coisa não invalida a outra. E pedi-lhe que fosse, mas claro, tive que lhe mandar algumas fotografias, porque até uma alcatra, a Inês Duarte não é de cá, não sabia o que era uma alcatra. Portanto, mandei fotografias de alcatras, de sopa do Espírito Santo, da bandeira, das coroas, porque também o facto de ter pedido para traduzir o livro, eu tive cuidado que fosse uma rapariga aqui da Ilha Terceira, que viveu no Canadá, a Lisa Santos, porque ela saberia perfeitamente que a coroa que eu estou a falar não é uma coroa de princesa, é uma coroa de Espírito Santo. E acho que é importante estes detalhes. E quando a Inês me mandou os rascunhos, eu fiquei encantada, porque era o que eu queria. Quando ela me mandou com as cores, tive que só pedir aqui algumas alterações, mas adorei. E era importante para mim que os olhos, ao verem as imagens, também tivessem vontade de ler o livro. E aqui, como é que foi então todo o processo? Quando é que surge a ideia? Isto levou muito tempo a ser feito ou não? Pois, a ideia lá está, surge com a preparação da catequese e comecei a escrever o livro no verão e em janeiro encaminho para a editora.
mas também pedi ao Sr. Bispo se ele me queria escrever o prefácio, portanto também lhe mandei o livro. Claro que o livro teve que ser visto e revisto pelo Padre Pedro Lima, que é pároco lá em Santa Luzia, pelo Padre Manuel Valadão, que é teu conterrâneo, porque eu precisava que vissem se o que eu dizia estava certo e se fazia sentido. Depois, quando encaminhei para o Sr. Bispo, ele disse que sim, que escrevia o prefácio, e fiquei encantada com aquilo que ele, que ele escreveu, e encaminhei tudo para a editora. Depois a editora revê, e depois há a parte também da tradução, que a Elisa ficou responsável, também é feita uma revisão da tradução, e depois avançamos para as ilustrações. Depois das ilustrações, seguimos para a paginação, portanto verificar se está tudo certo, portanto é um processo que ainda demora algum tempo, e em abril o livro ainda não estava pronto porque tinha que ir para a gráfica, e porque a gráfica não é só imprimir, portanto imprimir, cortar, não é? Portanto toda a dinâmica do livro em si, e portanto chegou vésperas do lançamento do livro, foi assim tudo muito corridinho, mas encaminhado em janeiro para a editora e ficou pronto em maio, fim de maio. E o que é que se sente ao receber mais um livro com o seu nome? Epá, o outro eu gostei muito, estava eufórica, e o outro eu recebi primeiro e depois é que agendei o lançamento do livro. E este não, eu já tinha o lançamento do livro e queria muito a chegada do livro. E fui surpreendida porque eu ainda estava à espera da capa ser bassa, e adorei o facto da capa ser bassa. Acho que não precisa mais luz, a luz já está inerente à ilustração. E eu fiquei tão contente porque eu estou orgulhosa do trabalho e porque é o meu império também, a capa do livro. Sim, sim, estava a reparar nisso. Quando recebo, fico mais descansada, portanto a sensação também de o lançamento do livro, tem cá o livro, já está, porque estava muito preocupada a fazer o lançamento do livro sem o livro, não fazia sentido, mas chegou. E estou mesmo muito feliz com o resultado, porque está o que eu queria, está efetivamente o que eu queria. E mesmo a nível do dia do lançamento do livro, e estamos a ter a oportunidade de ver algumas fotografias, alguns registros deste momento, foi algo especial, porque foi exatamente na igreja, que também diz muito à Cláudia, foi um momento bonito. Foi muito bonito. Eu realmente estava nervosa para não faltar nada, e com a chegada dos convidados, e estava tudo bem. Tinha convidado o Coro Alegre, tinha a Lúcia Muniz para fazer uma cena com a minha filha, o Paulo Freitas, a Andreia ficou responsável pela moderação, e o Padre Pedro Lima, o Sr. Bispo estava em São Jorge, portanto ia chegar naquele dia, não conseguia. E senti que até a luz solar encheu a sala, neste caso a igreja. Tive a presença de muita gente que eu queria muito que estivessem, e senti falta, claro, a minha afilhada está nos Estados Unidos, não está cá, senti falta de algumas pessoas, mas eu gostei imenso do lançamento do livro, acho que foi especial, e eu até me perdi, porque há um momento em que eu olho para o meio da igreja e vejo muita gente no meio da igreja de pé, e eu pensei, que pena que tem uma mesa, tinha colocado uma mesa, assim a lembrar o Espírito Santo, com queijo, alcatra, pão de leite, e que pena, podiam estar na mesa. As pessoas estavam a fazer uma fila para eu assinar o livro, portanto, as pessoas estavam à minha espera, eu estava a assinar uns livros, e quando olho, percebo que afinal era uma fila, e eu pensei, meu Deus! É isto que dá motivação também para continuar. É verdade, porque é um reconhecimento, e gosto depois, eu demorei talvez um bocadinho de tempo, mas a mensagem que eu dedico à pessoa não é igual. Aquele momento é especial também para aquela pessoa, porque portanto, se ela está ali e reconhece o meu trabalho e foi ao lançamento do meu livro, é por alguma razão, ou porque deu voz, ou porque deu corpo, ou porque deu vida ao lançamento do meu livro e quero dedicar, ou aquela pessoa também marcou a minha vida de alguma forma. Quando no dia antes vou à igreja deixar umas coisas, estava a haver um casamento e a igreja ficou enfeitada já para o dia a seguir. Eu não fazia ideia, mas a senhora que enfeitou a igreja conhecia-me. E trocámos umas palavras, e ela disse, podes usar as flores todas, podes usar tudo. E pareceu que aquela igreja foi enfeitada para o meu livro. Então até
esses pormenores, para mim, fizeram diferença, porque as flores condiziam com o livro, estava tudo bem, estava tudo bem. E aqui, este livro então, já há pessoas que o têm, mas ainda há possibilidade de adquirirem. Sim. Como é que pode ser feito? Portanto, a partir de sábado vamos ter na loja do Adriano à venda. Eu até vou fazer uma pequena apresentação lá no sábado, e também nas Obras Católicas vai estar à venda. Portanto, também dá para comprar na FNAC, na UC, na BRTram, portanto online conseguem aceder a estas plataformas habituais. Aqui na Terceira, para já, na loja do Adriano e nas Obras Católicas. Também podem me contactar, portanto, também tem livros para venda. Acima de tudo, fica a prova que o Espírito Santo é para todos. E agora, o que é que podemos esperar da Cláudia? Porque assim, eu perguntei isso em 2024, a Cláudia disse, vamos ver, agora quero descansar. E portanto temos aqui o Espírito Santo dos pequeninos. O que é que vamos esperar daqui em diante? Pois, eu dei conta que sou um bocadinho desassossegada. Eu estou com muita vontade de pegar no primeiro livro de todos, no Gosto de Jogar à Bola, e transformá-lo numa edição pela editora. Porque quem não sabe, ou seja, eu quando investi no Gosto de Jogar à Bola eu não tinha noção de que era uma edição de autor. Ou seja, depois fui contactada pela Federação de Futebol e eles não podem vender o meu livro, porque não tem código de barras, não tem número de registro. E eu senti que, afinal, foi muito trabalho quase em vão, porque eu podia ter feito logo uma edição pela editora. Porque assim, o meu livro, este livro chega ao Brasil, por exemplo, chega à Espanha. Efetivamente é muito mais fácil através de uma editora. Claro que tem custos associados, é verdade, mas não passa por mim. Ou seja, o livro pode estar a ser vendido e eu em casa, sem me preocupar. Eu, por acaso, com os Amigos Improváveis, fiquei encantada na minha plataforma de autor, começo a ver 6 livros vendidos. Uma livraria, um nome estranho, vou ver, em Moçambique. E já tinha livros em Moçambique e não fui eu que conhecia lá ninguém. Pelo facto de serem animais exóticos, despertou interesse e compraram 6 livros. E eu fiquei contente porque não dependeu de mim. Ou seja, o facto de ser através da editora é muito mais abrangente. Então, tenho muita vontade de transformar o Gosto de Jogar à Bola, portanto, dar-lhe aqui uma nova roupagem, novas ilustrações, e que este livro, que eu Gosto de Jogar à Bola, saia pela editora. Aqui, apesar de já termos terminado de certa forma a altura das festividades do Espírito Santo, apesar de algumas freguesias durante todo o ano terem alguns momentos associados inclusive aos impérios e às irmandades, há vontade de fazer mais qualquer coisa com este livro, se calhar até no próximo ano, na altura do Espírito Santo, e de levá-lo mais longe, até junto das escolas, quem sabe. Eu aposto que existem já alguns projetos aqui na cabecinha da Cláudia. Sim. Agora, por acaso, sábado, eu vou dinamizar uma pequena oficina de construção de coroas de Espírito Santo. Nada de extraordinário, mas para que seja palpável. A apresentação não fique só pela leitura. E como é na papelaria, na loja do Adriano, portanto temos materiais e vamos construir. Estou a pensar, efetivamente, também levar às escolas. Os Amigos Improváveis, fui fazer várias apresentações às escolas e resultou muito bem, e agora era dinamizar no sentido de leitura e oficina, porque os miúdos gostam de pinturas, gostam de recortar e levam para casa uma coroa. Não, e é até uma forma de os ajudar a cativar. A Cláudia sabe perfeitamente, sendo professora, que eles precisam de qualquer coisa, não é apenas ouvir a história. Exatamente. E por isso é que também continua a ser tão importante o formato livre, apesar de estarmos num mundo cada vez mais tecnológico, as escolas apostarem nos meios digitais, acho que o livro faz toda a diferença. Sim, faz. Eles têm que folhear, eles têm que tocar, têm que sentir o papel. E tenho muita vontade também que o livro chegue às comunidades, porque eu acho que eles vivem também muito as nossas tradições. Eu já tive a felicidade de estar em várias casas dos Açores, até os Amigos da Terceira, em Boston, também tive no Rio de Janeiro, já há muitos anos, mas vê-se claramente que estas casas mantêm as tradições do Espírito Santo, mantêm a sua porta aberta também com o facto de terem os mesmos costumes ou quererem viver as mesmas tradições. E gostava muito de chegar a estas comunidades com o livro. Em 2024, quando eu entrevistava a Cláudia, dizia-me que através da escrita conseguia fugir da realidade e ser criativa. É isso mesmo que a escrita continua a ser para si? Sim. Eu em 2004 eu tinha passado as passas do Algarve.
Foi exatamente por ter vivido tantas coisas, tantos momentos difíceis que me dediquei à escrita para... Eu tenho que ter uma coisa boa este ano, alguma coisa tem que acontecer de bom. Então 2023 foi um ano realmente muito difícil e em 2004 acontece o lançamento do livro. E hoje em dia eu costumo escrever, e vou escrevendo, pronto, eu tenho vários livros começados sempre, e começo com algum tema, alguma imagem que me desperte interesse, eu escrevo e depois guardo. Depois aparece outra coisa qualquer e escrevo e gosto de escrever exatamente porque me liberta um bocadinho, às vezes, da realidade, não é? Do dia-a-dia e me faz sonhar um bocadinho ou fugir de alguns problemas ou preocupações e tentar ir buscar um bocadinho de alegria. Não é que no meu dia-a-dia não haja alegria, porque eu sou uma pessoa bem disposta e à minha volta as pessoas também me fazem bem, mas um lado infantil meu que sai à rua na escrita. E o seu propósito é mesmo isto, através da escrita, uma escrita sempre alegre e com alguma mensagem sempre por detrás. Sim, eu gosto sempre de falar da amizade. Sem querer, neste livro também falamos aqui do respeitar o próximo. E é importante, porque nós na nossa vida precisamos uns dos outros. Precisamos das diferentes profissões, mas também no nosso trabalho e no nosso dia-a-dia precisamos uns dos outros. Não é que sejamos dependentes, mas precisamos. E é tão bom ter amigos, é tão bom. E quando olho para estas fotografias, se a igreja tinha tanta gente, é porque tenho muitos amigos e porque tenho pessoas que reconhecem o meu trabalho. Isso é importantíssimo, não pela venda dos livros, claro que a venda dos livros é importante, mas apresentar um livro para uma casa vazia não fazia sentido. Claro. E, portanto, a linguagem da amizade, que está nos Amigos Improváveis, e outro dia a Andreia dizia assim, os Amigos Improváveis também para adultos, é que a amizade chegue a todos e que consigam valorizar quem está à sua volta. Ainda hoje na escola eu dizia aos miúdos que estão a terminar o 4º ano, vocês vão seguir na vida uns dos outros. Podem seguir caminhos diferentes, mas vão ficar nas memórias e há sempre um que é mais próximo do outro ou mais amigo. Vocês vão seguir na vida uns dos outros, não se esqueçam disso. E eles diziam assim, o professor, eu não sei se eu vou ser amigo dele sempre. Podem até não ser amigos para sempre, mas aquela pessoa marca o nosso percurso. Não é? Nós vivemos, olhamos para trás e tem memórias da minha escola primária, tem memórias do ciclo e do liceu, e há pessoas que nos marcaram. E é engraçado que no lançamento do meu livro tive um amigo meu da escola, que começou comigo no 7º ano e seguimos até ao 12º e ele estava lá, e outras pessoas da minha infância, amigas minhas que estão comigo desde sempre, portanto estavam lá. E estas pessoas são importantes não só para o nosso reconhecimento, mas a gratidão. É tão bom poder partilhar uma coisa boa, não é só nos momentos maus que precisamos das pessoas, a gente também precisa nos momentos bons. Exatamente, e por isso mesmo eu acho que podemos dizer que a Cláudia é grata com mais este pontinho, mais um capítulo aqui na sua história de vida, e mesmo perante os momentos maus onde precisamos das pessoas, agora rodeada com estas pessoas num momento bom, é especialmente grata e foi bom, e isto também faz parte da sua vida, não é apenas mais um livro. Não. E por isso São Sebastião, o Império está presente, porque a minha infância foi em São Sebastião e quando eu coroei pela primeira vez foi neste Império, portanto foi a coroa que saiu deste Império. E quando o Império fez 100 anos, a coroa do centenário foi estreada pela minha filha. Ou seja, eu tenho muitas memórias de São Sebastião e este Império para mim é muito bonito e eu quis muito que o Gustavo e que a Laura estivessem à janela. No sentido de que eles estão dentro do Império. Nós também temos o Espírito Santo dentro de nós. E este livro é realmente a concretização de mais um sonho, mais um projeto, mas é um marco da minha vida. Muito bem, não havia melhor forma de terminarmos. Eu agradeço, Cláudia, desejando que se calhar daqui a 2 anos possamos estar novamente a falar com mais um livro, quem sabe. E fica aqui também uma mensagem para que as pessoas possam levar o Espírito Santo até às nossas crianças através da literatura, e uma mensagem que eu acho também importante, para que possam valorizar o que é feito cá. Muitas vezes nas nossas escolas trabalhamos com livros de autores que não são um bocado da região, e temos gente cá, gente nossa, que também faz bons trabalhos e com mensagens importantes
importantes como esta, por isso fica este apelo para que as pessoas possam valorizar. Da minha parte só posso desejar todo o sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Ficamos então aqui com O Espírito Santo dos Pequeninos, este novo livro de Cláudia Borges, que, como podemos ver, ela tem vontade de continuar e tenho a certeza que será assim. Podem então conhecer mais sobre o livro junto da Cláudia, ou então o melhor mesmo é adquirir este livro e conhecer mais, afinal de contas, um livro para toda a família. Nós ficamos por aqui, mas voltamos numa próxima. Fique bem.